dia como hoje e eu recebo aqui Vanessa da Rosa para a gente poder iniciar a nossa entrevista. Vanessa, seja muitíssimo bem-vinda ao Mural da Manhã. Querida, bom dia, Sofia. Muito obrigada pela oportunidade de estar com vocês. Grande abraço. A Vanessa é vereadora de Joinville pelo PT, procuradora especial da mulher, titular da Comissão de Educação e presidenta da Comissão de Cidadania. E hoje ela veio aqui porque nós queremos falar sobre o transporte público de Joinville. Está sendo organizada uma audiência pública na segunda-feira para debater o transporte coletivo. E a primeira pergunta que eu tenho para ti, Vanessa, é como é o transporte coletivo de Joinville? Quais são os principais problemas? O que a população... Está travando, Sofia? Está conseguindo me ouvir agora? Agora sim, deu uma pequena travada. Como é o transporte público de Joinville, Vanessa? Bom, o transporte público de Joinville, ele funciona com uma concessão, né? Há duas empresas que estão aqui, eu brinco que desde a fundação da cidade, mas estão aqui há muitos anos, há mais de 40 anos, e como na maioria das grandes cidades, ele não funciona bem, né? São ônibus superlotados, nós temos uma das tarifas mais caras do Brasil, são poucas linhas, a integração não funciona como deveria funcionar, então a gente tem muita reclamação, né? São ônibus cheios e tem um agravante que é a tarifa cobrada por passageiro, né? E não por quilômetro rodado. Então, o que isso ocasiona? Isso ocasiona superlotação e, infelizmente, nesse sistema agressivo, quanto mais lotado o ônibus, mais as empresas lucram, né? Quando a gente fala de tarifa zero ou de catraca livre, a gente tem que pensar que nós estamos falando de mobilidade, e mobilidade é um direito fundamental, tem a ver com igualdade social, tem a ver com justiça social, e a gente não pode tratar um assunto como esse como uma utopia, como algo assim tão distante da realidade, porque não é. As pessoas têm direito a um transporte público de qualidade, que atenda às necessidades, as pessoas têm direito a experienciar a cidade, e para isso, a mobilidade é fundamental, né? A gente tem que sempre lembrar que nós estamos falando de um direito das pessoas, e não de um privilégio. E, Vanessa, como você muito bem colocou, desde 2015, o artigo 6º da Constituição Federal determina que o transporte público de qualidade é um direito social, assim como a saúde, a habitação, a alimentação, entre outros. Então, deveria ser garantido. Só para complementar, né, a pergunta que você fez, a gente está esperando uma licitação do transporte público, porque esse monopólio na mão de duas empresas é um negócio absurdo, né? Então, nós estamos há muitos anos esperando uma licitação, porque as empresas alegam que elas têm custos que não são repassados pelo município, tem custos com a modernidade dos ônibus, aperfeiçoamento, mecânica, essas coisas todas, né? E desde o ano passado, essa licitação está no Tribunal de Contas do Estado e não avança. É inadmissível que uma cidade do tamanho de Joinville, que é a maior cidade do estado de Santa Catarina, tenha uma concessão já de tantos anos e não consiga fazer uma licitação para ampliar a concorrência aqui, né? Uhum. E me explica um pouco, Vanessa, sobre como que se veem os aumentos das tarifas, porque aqui em Florianópolis, que é onde eu conheço melhor, ano tras ano, sempre em janeiro, quando a população está de férias, quando, né, alguma parte delas, quando o movimento estudantil está desarticulado, porque o movimento Passe Livre aqui na cidade de Florianópolis teve uma importância muito grande de articulação a partir do movimento estudantil.
eles têm um aumento sempre muito alto da tarifa e que não vem acompanhado de melhorias no transporte público, em aumento de linhas, em melhoria dos ônibus, só vem de fato o aumento para o bolso da população, que muitas vezes fica inviabilizada de ir e vir, muitas vezes não consegue ir para a escola, para uma consulta médica, enfim, acessar todos os outros direitos, porque não consegue pagar o preço da passagem do transporte, né? Inclusive, uma pesquisa mostra que para muitas famílias o gasto com a mobilidade é o principal gasto. Gostaria que você comentasse um pouco sobre isso e qual que está o valor da tarifa de ônibus em Joinville hoje. Então, aqui em Joinville acontece da mesma forma, né? É sempre em janeiro que esses aumentos acontecem, são sempre valores que não condizem com o aumento real do salário. Aliás, as pessoas não têm aumento real, quando muito o repasse da inflação. E como você bem disse, o transporte, ele compromete mais de 30% do orçamento das famílias. Isso inviabiliza o acesso à cidade, aos bens, ao lazer, a uma consulta médica, à universidade, e mais do que isso, né, Sofia, isso vai delimitando os espaços, vai delimitando as regiões, vai desenhando uma cidade geograficamente, porque a gente sabe que as periferias são ocupadas por um público bem específico, na sua grande maioria de pessoas negras, de baixa renda, e essas pessoas vão ficando cada vez mais impossibilitadas de avançarem, de ascenderem socialmente, de estudar, de trabalhar. Isso impacta, inclusive, na questão dos aluguéis, no aumento dos aluguéis, nessa distribuição em determinadas partes da cidade, em detrimento de outras. Então, a gente está falando de uma coisa assim que é muito séria, porque você vai delimitando espaços dentro da cidade para determinados grupos. E isso sempre vai favorecer o grupo economicamente mais abastado. Outro dado importante também, que colaborou muito para precarizar a questão do transporte público, não só em Joinville, mas no Brasil todo, foi a pandemia da Covid, né? Covid-19. Isso fez com que aumentasse substancialmente a questão dos carros de aplicativo, e as pessoas foram deixando cada vez mais o transporte coletivo, e cada vez mais essas empresas também foram repassando os custos, o que é uma bola de neve, vai tornando esse transporte cada vez menos atrativo. A gente precisa ter como tema central, para além da questão do direito à mobilidade, da justiça social, a gente precisa pensar também na justiça climática, né? No quanto esse aumento de carros no trânsito desfavorece o ambiente, a questão dos gases, a questão toda do clima, e isso é um negócio que não tem mais como ir adiante, sabe? Vai chegar um momento que vai estrangular. Nós não podemos ter uma cidade que tem, assim, um exemplo, né? Nós estamos com quase 700 mil habitantes e 500 mil carros circulando. A gente tem um equívoco muito grande no nosso país, que a gente vai potencializando rodovias, esquece que nós somos um país de proporções continentais e poderíamos potencializar as ferrovias. Outro dado que merece ser considerado é a questão do carro em si. O carro, desde muito, é um instrumento de poder, de ascensão social, então as pessoas anseiam pelo carro, e isso é muito forte para o brasileiro. Não que as pessoas não possam ter o carro, mas o carro deveria ser a última alternativa, né, para um fim de semana, para um lazer, para uma viagem, não para esses deslocamentos cotidianos. Isso estrangula o trânsito, isso compromete a mobilidade, compromete o planeta, além de ser causa de estresse, de doenças, né? Por isso que eu digo que isso é um efeito cascata, e que a sociedade precisa, sim, ter um olhar mais significativo para isso, né? A gente não pode tratar a questão da tarifa zero como uma utopia, ela é uma possibilidade que já vem dando certo em mais de 120 cidades no Brasil, e cidades grandes, não é uma realidade só em cidades pequenas,
Então, esse debate precisa ser feito com a sociedade, né? A gente precisa pautar. Por isso que eu estou chamando essa audiência pública agora para o dia 19, porque a gente precisa ouvir as pessoas, a gente precisa ouvir exemplos exitosos, e a gente precisa entender que isso é uma questão central, é uma questão urgente. Urgente, e seria uma, né, das resoluções para justamente o congestionamento, a poluição ambiental dos carros, porque incentivaria as pessoas, né, a utilizarem o transporte público nas cidades. E eu queria que você falasse justamente agora sobre o tema da tarifa zero. Qual é a possibilidade real para isso? Se tem outros vereadores, população civil, que também defende isso em Joinville, e sobre essa experiência nas outras cidades, mostrando que, na verdade, é um formato que funciona, que é possível. Então, vamos, começando pela tua pergunta, se nós temos outros vereadores encampando essa ideia, não temos. Em Joinville, né, não temos. Eu sou aí a única solitária, a única vereadora de esquerda na Câmara de Vereadores, a única vereadora do PT, né, que estou trazendo esse debate à tona. Quais seriam as possibilidades disso se concretizar, né? Primeiro, a gente precisa de vontade política. Acho que isso é um fator fundamental. A gente precisa fazer esse debate com toda a Câmara, independente da posição de cada um. Eu preciso conversar com todos os vereadores, a gente precisa conversar com empresários, a gente precisa conversar com a prefeitura, precisa fazer essa mobilização. A ideia que tem sido base na grande maioria das cidades onde isso já acontece, é a criação de um fundo municipal de mobilidade, ou um fundo municipal de transporte, conforme, né, acharem melhor a nomenclatura. E o que faria parte desse fundo? Por exemplo, aqui em Joinville, nós não temos o estacionamento rotativo na cidade. Então, as pessoas estacionam o carro, sei lá, 8 horas da manhã e podem tirar só às 6 da tarde, que não vai ter nenhum pagamento em relação a isso, coisa que já acontece em outras cidades, em cidades grandes, você paga uma tarifa e faz um rodízio, né, para poder estacionar. A implantação desse estacionamento rotativo, Joinville já teve, o dinheiro desse estacionamento rotativo poderia ir para esse fundo da tarifa zero. A gente tem que pensar que nós estamos num polo industrial enorme, e boa parte das empresas aqui, elas contratam ônibus para buscar os trabalhadores. Isso tem um custo. À medida que a gente avançasse com a questão da política zero, o custo que essas empresas pagam para esse transporte poderia vir para esse fundo. A gente poderia isentar empresas pequenas que tenham até 10, porque toda empresa acaba pagando o vale transporte, independente das grandes que contratam os ônibus. O vale transporte é algo que a grande maioria dos trabalhadores recebe, a empresa paga por isso. Então, essas empresas, ao invés de pagar o vale transporte para o trabalhador, esse dinheiro também entraria no fundo e a gente isenta, a ideia seria isentar empresas pequenas até 10, mais ou menos, trabalhadores, né? A gente pode trabalhar com a questão do IPTU progressivo e uma parte desse dinheiro vir para esse fundo. A própria prefeitura também custeia o vale transporte dos servidores, esse dinheiro também poderia vir para o fundo. Para os empresários, isso seria bem interessante, porque eles estão pagando de qualquer forma para os trabalhadores. Então, a gente colocaria isso tudo neste fundo de mobilidade. E outra coisa muito discutida nessa temática é que a prefeitura ela precisa ser protagonista da questão do transporte, né? Não dá para você terceirizar, para você passar essa responsabilidade para as empresas. A prefeitura precisa ser a protagonista nessa articulação. A gente tem que pensar a questão da mobilidade, do transporte coletivo, bem como já há muitos anos atrás a nossa querida Luísa Erundina pregava. O transporte coletivo tem que ser uma política pública, mais ou menos como o SUS
né, que é o Sistema Único de Saúde. Então, a gente teria que ter um sistema único de mobilidade urbana, onde as pessoas pudessem acessar esse direito, assim como acessam as políticas públicas de saúde pelo SUS. Então, esses são alguns exemplos. Esse fundo, né, na verdade, é uma das possibilidades da gente custear o transporte coletivo. Maricá, no Rio de Janeiro, é um bom exemplo que nós temos e que funciona muito bem, apesar de que Maricá tem uma característica específica, porque tem também os royalties do petróleo que ajudam a financiar, né, parte do transporte coletivo. Nós temos aqui Balneário Camboriú, que já está com essa experiência, a princípio estabeleceram por 6 meses, com grande possibilidade de renovar. Nós temos em BH um movimento, né, Belo Horizonte, um movimento muito bacana, que se chama Busão 0800, e, assim, envolveu toda a comunidade nisso, né, e tem avançado significativamente. Nós temos Caeté, em Minas Gerais, nós temos Caucaia, no Ceará, Formosa, em Goiânia, Palmas, no Tocantins, até aqui em Garopaba já teve audiência pública para discutir essa temática. São Caetano do Sul, aqui em Santa Catarina, também com a questão da tarifa zero. Então, Vargem Grande Paulista, são 120 e poucas cidades no Brasil todo que já adotaram essa política pública, né? A gente tem que chamar de política pública de direito à mobilidade. Sim. E ainda que, né, seja uma pauta histórica da esquerda, a tarifa zero, a gente vê que não necessariamente as cidades têm prefeituras de esquerda, foram as que implementaram, né? Muitas vezes tem sido fruto da vontade pessoal de prefeitos, e como você disse, ela não vai prejudicar o empresariado, né? Muitas vezes, inclusive, contribui, ou seja, não é uma pauta necessariamente de esquerda. Como que se posiciona o prefeito de Joinville frente à tarifa zero? Sofia, tu tens toda a razão, assim, essa é uma pauta que foi universalizada, né? Hoje, a gente não consegue dizer que essa é uma pauta exclusiva da esquerda, não, né? Essa é uma pauta da cidade, é uma pauta que as pessoas têm pensado positivamente sobre. O prefeito aqui, ele não se posicionou em relação à tarifa zero ainda. A questão dele aqui tem sido pautada pela licitação, pela necessidade da licitação do transporte coletivo. Ele ainda não se posicionou em relação à tarifa zero. Eu espero que agora, a partir dessa audiência, que nós estamos chamando os entes públicos também, a Secretaria de Infraestrutura, aqui responsável pelo transporte, né, para que o Executivo se posicione de alguma forma em relação a isso. Mas a realidade que nós temos observado é que nas cidades onde a tarifa zero acontece, aumentou muito a questão da própria economia da cidade, de geração de emprego e renda. Uma vez que as pessoas têm o acesso à cidade, têm direito à mobilidade, elas se deslocam mais, elas frequentam mais o comércio, elas frequentam os parques, elas vão às bibliotecas, elas frequentam todo o espaço, e isso sim gera emprego, gera renda, faz a economia girar e, consequentemente, traz mais impostos para o município. Então, não há justificativa mais para dizer que as cidades terão prejuízo, que isso é uma política pública inacessível, que vai ficar caro, que vai estrangular, porque os números não nos mostram isso. Em todas as cidades onde a tarifa zero foi implantada, a economia melhorou, a qualidade de vida das pessoas melhorou. Outra coisa que a gente precisa também pautar é o recorte de gênero, né? O quanto as mulheres são prejudicadas com um transporte coletivo que não funciona. Entre as discussões da tarifa, a gente também pauta a questão de você poder descer do ônibus o mais próximo possível da sua casa, independente do ponto de ônibus.
as mulheres, por conta da insegurança, por conta do feminicídio, por conta de todas as agressões sofridas, né, por conta da violência em si contra a mulher, são as que caminham mais para pegar um ônibus, pensando a questão da segurança. Nós temos os jovens que querem acessar a universidade e muitas vezes não o fazem por conta dos horários, por conta da distância. Então, são tantos ganhos para a cidade como um todo, que seria muito pequeno a gente pensar que isso vai encarecer, que vai estrangular os cofres públicos, porque a realidade é outra. Agora, a gente precisa ousar. Por exemplo, nós não temos aqui nem uma meia passagem que seja para os universitários, para os estudantes do ensino médio, quando muito, meia passagem para os estudantes do ensino fundamental, que são os que menos usam o transporte, porque as crianças são as que estudam mais próximas das suas casas, né? E aí a gente tem que pegar o recorte de gênero e o recorte racial também, porque é a população negra que mais se concentra nas periferias e a que mais vai ter dificuldade de acessar as universidades que não estão perto da onde mora essa população. Né? As universidades não estão concentradas na periferia. Aqui em Joinville, a gente tem essa questão geográfica muito bem definida. É a Zona Norte, que é a Zona Nobre, que é a zona onde a maioria da elite reside, onde estão concentradas as universidades, quando não no centro, e a Zona Sul, periférica, onde está a maioria da população negra e dos pobres, fica completamente desprovida de universidades. Então, como que essas pessoas atravessam a cidade para acessar o ensino superior? É desestimulante você ter que passar 2, 3 horas dentro do ônibus, né? Você sair da faculdade, por exemplo, 10h30 da noite, chegar em casa meia-noite. Outra coisa que é importante também é o que aqui em Joinville a gente chama de transporte eficiente, que é o transporte focado naquelas pessoas que têm mobilidade reduzida ou que têm alguma deficiência. Como é que isso funciona aqui? Essas pessoas que fazem uso do transporte eficiente, eles precisam agendar. Eles ligam para a empresa e agendam o dia e o horário que eles vão precisar fazer uso desse transporte, seja para ir para o centro resolver alguma coisa pessoal, seja para uma consulta médica, enfim. Acontece que esses agendamentos, assim, quando a gente falar, parece um transporte exclusivo. Não é. O agendamento da pessoa com mobilidade reduzida também depende do agendamento como um todo, do circuito que esse ônibus vai fazer. Então, a pessoa tem que estar, se ela tem uma consulta médica, por exemplo, às 15 horas, ela vai ligar, vai falar da consulta, mas o ônibus vai passar por ali 13h15. Então, ela tem que sair 1h, 1h30, 2 horas antes, para poder chegar na sua consulta, porque ela depende desse horário que o ônibus vai passar ali. E detalhe, na volta, se ela perder esse ônibus, ela paga uma multa. Além dela ter que esperar, sabe Deus quanto tempo, para pegar o próximo que vai passar por ali, ela paga uma multa porque ela perdeu o ônibus. E, gente, nós estamos falando de pessoas com mobilidade reduzida. Então, essa pessoa já tem direito a acessar a cidade, já tem a sua mobilidade reduzida, e o sistema faz com que ela tenha essa mobilidade reduzida 2, 3 vezes. Né? Então, que tipo de cidadania a gente está oferecendo a essas pessoas que por si já têm uma dificuldade de mobilidade? E outra coisa, elas ficam restritas a sair por uma necessidade. Seja do pagamento de uma conta, seja de ter que comprar alguma coisa que no seu bairro não tem, seja para uma consulta médica, porque para o lazer fica praticamente inviável. E quando elas entram no ônibus, elas ficam horas, porque elas dependem de todas as outras pessoas que estão junto, né, de descerem mais próximo possível das suas residências. Então, tem gente que entra no ônibus, por exemplo, 13 horas da tarde, vai sair às 15, às 16, porque todo o trajeto, né, você vai devolvendo, entregando as pessoas em casa durante todo esse circuito. Então, é muito ruim, sabe? É muito ruim. São ônibus que você não tem um monitor,
Às vezes é um cadeirante, uma pessoa que tem dificuldade para se organizar dentro desse ônibus e não tem, então isso fica a critério do motorista, né? E normalmente são os motoristas que descem, que ajudam. O transporte coletivo, fora o transporte eficiente, ele também tem plataformas, né, para os cadeirantes. Então, se porventura eles perderem esse ônibus, eles têm a opção de usar o transporte comum, que é um outro problema, né? Porque as manutenções também não são feitas com frequência, não são sempre que essas plataformas funcionam. Tem a questão da superlotação, vai ter sempre a questão de um voluntário, alguém que vai ajudar essa pessoa na entrada do ônibus, ou o próprio motorista. Então, nós temos muita coisa para melhorar mesmo, pensando a acessibilidade da população como um todo, né? Uma cidade acessível para todos e todas. São coisas muito básicas que você traz, né? Que absurdo isso. Não fazia ideia que era assim em Joinville, né? A questão para os deficientes, para as pessoas com dificuldade de mobilidade. Quando que essas pessoas vão poder utilizar o transporte público, por exemplo, para poder para o lazer, né? Não vão. Ou seja, você está impedindo que as pessoas acessem a cidade, né? Assim como a catraca impede que as pessoas muitas vezes possam sair para fazer o básico, porque não sobra dinheiro para pagar a tarifa de ônibus. A Nil colocou aqui, bom dia, precisamente esse é o ponto. O objetivo é que as pessoas da periferia não possam acessar a cidade. É outro parafuso do apartheid brasileiro. O objetivo é que as cidades no Brasil sejam brancas. E o Música Várias falou aqui, bom dia, o que houve que parou a transmissão? Nós tivemos um problema com a transmissão na passagem do JTT para o Mural da Manhã, mas ela já retornou e está sendo transmitida pelo Facebook, YouTube, X e Instagram. Peço desculpas que ocorreu um erro aqui com a transmissão, mas desde o início da entrevista a gente já estava novamente no ar. Vanessa, eu vou fazer um breve intervalo para trazer aqui os nossos apoiadores culturais do Portal Desacato e a gente já retorna com a entrevista. Perfeito. Este programa é apresentado graças aos nossos apoiadores culturais. Sintraceb, FESESC, Sind Saúde Santa Catarina, Sinjusc, Sinergia, Sintracem, Sinasef, Seção Sindical IPSC, Sindprev Santa Catarina, Sintesp, Stiel. Seja um apoiador cultural. Ligue para 499-8808-5438. Quero agradecer muito os nossos apoiadores culturais, responsáveis por a gente conseguir realizar o nosso trabalho. Só assim que nós podemos estar todos os dias aqui, toda a equipe da Cooperativa Comunicacional Sul, ao ar com nossos programas, tanto da Manhã com Dignidade, todas as manhãs de segunda a sexta, na Noite Livre do Portal Desacato, com programação também de segunda a sexta-feira, nas nossas redes sociais e sempre com notícias, matérias, entrevistas exclusivas no nosso site desacato.info. Eu quero convidar você que nos assiste, que nos escuta, que nos lê, a apoiar o Portal Desacato. Tem 3 possibilidades de apoios financeiros. Uma é fazendo um Pix em desacato.contribua.pix@gmail.com. O valor pode ser o que você puder, qualquer valor, a qualquer momento, ajuda muito a gente a poder melhorar cada vez mais o nosso trabalho. Você pode contribuir também através da campanha do Leitor e Leitora Amiga. No nosso site desacato.info tem todas as informações de como você pode ser um leitor e leitora amiga do Portal Desacato. São contribuições mensais ou anuais, que vão desde R$10 até valores mais altos. E a última forma é sendo um membro ou membra do nosso canal no YouTube. Basta acessar o nosso canal, né, na plataforma do YouTube. Segue lá se você ainda não nos segue e você pode se tornar um membro contribuindo mensalmente com o Portal Desacato.
De qualquer uma dessas formas, você concorre todas as segundas-feiras ao sorteio de um livro que nós sorteamos em parceria com a Editora Insular para aqueles que contribuem com a gente. Então, você pode ser o sortudo ou sortuda a receber um livro na sua casa, seja onde você estiver, no Brasil ou no mundo, a Insular envia pelo correio para você o livro sorteado. São sempre livros excelentes desse catálogo da Editora Insular. Também, de vez em quando, a gente sorteia outros livros, por exemplo, a Thaís Lapa, nossa nova colunista, ela lançou um livro chamado Gênero do Operariado Brasileiro, e esse livro vai ser sorteado na segunda-feira que vem no JTT. Lembrando que se você não puder contribuir de forma financeira, você pode nos seguir nas nossas redes sociais. Nós estamos em praticamente todas elas, como portal.desacato, está aqui. E também compartilhando nossos conteúdos para que ele chegue para cada vez mais pessoas. Extremamente importante que nós tenhamos uma mídia independente em Santa Catarina, e que surjam mais muitas outras em Joinville, por todas as cidades do estado, para que a gente mostre aquilo que a mídia hegemônica ou não mostra, ou distorce, ou, enfim, ignora e mente. Então, por isso é extremamente importante uma mídia independente. E um dos casos que mostrou a mídia independente, que mostrou vereadores de esquerda aqui de Florianópolis, foi um caso gravíssimo que aconteceu aqui na cidade de Florianópolis. Eu quero tirar um tempinho aqui do programa de hoje, porque a gente mostrou isso ontem no programa da Amanda Miranda, ontem à noite, um vídeo extremamente pesado de uma violência policial contra moradores de rua, aqui na cidade de Florianópolis. E eu quero aproveitar a presença da Vanessa aqui hoje para mostrar esse vídeo e pedir para ela comentar. Eu vou colocar aqui no portal Desacato e mostrar o vídeo aqui para vocês, porque eu acho que é extremamente necessário que esse vídeo chegue a cada vez mais pessoas, não só da mídia local, mas também da mídia nacional. Vou chamar aqui a Vanessa. Vanessa, não sei se você viu esse vídeo, foi publicado por Leonel Camazão, por diversos outros, por Helenira Vilela, e foi publicado aqui também no portal Desacato. Eu vou colocá-lo aqui para vocês verem. São cenas fortes, mas importantes de a gente trazer. Um segundinho. Que às vezes trava aqui. Apresentar. Aproveito para convidar vocês a nos seguirem no Instagram, viu, gente? Que tem sempre informações do momento. Então, um corneta aqui. Chega chutando. Morador de rua, gente? Morador de rua, Vamos bater nos caras agora? Botou fogo no cara, bicho. Jogava quem? Jogou coisa? Não, ele botou fogo no cara. O que é isso? Parecia um fogo. Ele tá gritando? Então tá aí, ó, comandante Araújo. É o comandante Araújo, que nós vamos mandar isso aqui. É o nosso vereador Dinho. Olha ali, nosso vereador Dinho, nosso comandante. Bom, isso que vocês viram é tortura com pessoas indefesas que não estavam fazendo absolutamente nada, inclusive estavam na frente do INSS, né, o que é bastante simbólico. E a gente está falando aqui sobre direito à cidade, né, sobre mobilidade, e é importante trazer que ser morador de rua não é nenhum crime. Eles estão no espaço público e a polícia, felizmente isso foi gravado, porque vocês imaginem quantos outros casos como esse acontecem, né, de abordagens policiais nas periferias e comunidades, e a violência que muitas vezes tem essas abordagens a gente tem que ficar sabendo porque não são filmadas. Então, felizmente, quem estava ali, né,
filmou essa cena e espero que isso seja responsabilizado, porque o que aconteceu foi um crime, foi tortura. Vanessa, eu queria que você comentasse sobre isso. Ai, Sofia, é muito triste, né? Eu tive acesso, sim, ao vídeo ontem, teve bastante repercussão, isso passou aqui nas mídias locais também, e esse tipo de abordagem, né, com a população em situação de rua, revela um total despreparo das nossas instituições, de quem está para proteger, de quem está para cuidar. Eu lembro quando, o curto período que eu fiquei como deputada, eu chamei uma audiência pública na Assembleia Legislativa justamente para que a gente tratasse das abordagens da Polícia Militar nas comunidades periféricas, em grupos específicos, né, que são as pessoas em situação de rua, que são os negros, e assim, ironicamente, a gente tem acesso a uma cena dessa bem no dia 13 de maio, na suposta comemoração da falácia que foi a libertação do povo escravizado no Brasil, né? Então, assim, essa escravização, ela continua, né? Quando a gente diz que nós somos frutos de um país que teve quase 400 anos de escravização de negros e negras, e que essa liberdade não existe, né? Que você deixou essa população ao léu, sem políticas públicas de moradia, de educação, de saúde, saneamento, nada. Então, a gente continua vivendo o mesmo período, né? As formas de tortura se atualizam, infelizmente, né? Mudam, mas as coisas continuam acontecendo do mesmo jeito. E essa pauta das pessoas em situação de rua, ela tomou Santa Catarina, uma política higienista, uma política de querer, exatamente como aconteceu no período ali pós-abolição, de limpar a cidade, né? Você liberta os escravizados, mas você não quer esse povo nos grandes centros, como aconteceu em Salvador, como aconteceu no Rio de Janeiro, como aconteceu em outras cidades que essas pessoas tiveram que subir o morro, porque eles tinham as suas casas embaixo, eles tinham as suas casas, os seus barracos no centro, mas eles tiveram que sair porque tinha que limpar a cidade, né? A gente não quer essas pessoas aqui, a gente quer o modelo europeu, o modelo parisiense, a Belle Époque, e as pessoas foram para o morro. E a gente continua esse mesmo movimento higienista, né? É como se toda pessoa que está em situação de rua fosse ladrão, fosse bandido, fosse drogado, como se essas pessoas não fossem cidadãos de direito e não tivessem o direito de estar na cidade, né? Não se leva em consideração a história dessas pessoas, por que eles estão ali, né? Qual é a trajetória de vida que eles têm, né? O que precisa é limpar, né? Eu tenho que tirar essa população do centro da cidade. Se eles estivessem na periferia, isso não aconteceria. Eles poderiam estar lá jogados em qualquer canto ao relento, porque daí lá não incomoda, mas estão no centro da cidade. Aqui a gente está num embate grande também, temos até uma comissão especial para tratar das pessoas em situação de rua. A gente tem um restaurante popular, uma política pública que funciona muito bem, que oferece 3 refeições por dia, só que esse restaurante popular ele está no centro da cidade, né? Ele está numa área que a população não quer que esteja, a população desta área, porque ali vão almoçar constantemente as pessoas que estão em situação de rua e que possuem cadastros e que estão cadastrados no CRAS, que tem o acompanhamento da Secretaria de Assistência Social, que tem políticas públicas de reinserção social, mas que a localização não é a adequada para a cidade, sabe? Então, esse é um outro debate que vem culminar, sim, com o direito à mobilidade, com o direito à moradia. Recentemente, o governo Lula fez uma portaria dentro do Minha Casa Minha Vida, oferecendo moradias para as pessoas em situação de rua. 3% do fundo, existe um fundo específico para isso, será utilizado para oferecer casas às pessoas em situação de rua. Eu defendi isso na tribuna, e assim, até o prefeito fez um vídeo se manifestando, dizendo que onde já se viu oferecer casa para pessoas em situação de rua, e daí na fala do prefeito,
Toda pessoa em situação de rua é dependente químico, é drogado, não tem condição de ter uma moradia. Então, há uma inversão de valores na sociedade absurda. Ontem ainda tive a oportunidade de acompanhar a entrevista do nosso desembargador, João Marcos Buch, que é um defensor dos direitos humanos, um defensor das humanidades, porque há quanto tempo que nós estamos debatendo esse tipo de abordagem, o que foi feito com essas pessoas foi tortura, gente, botar fogo, colocar fogo no papelão, enxotar, né, assim, como se fosse um objeto, como se fosse qualquer coisa. E esse é um debate que a gente tem que fazer com a sociedade. O que é isso? O que se quer para as futuras gerações? Que projeto de sociedade é esse que a gente tem? Que se iguala muito ao que aconteceu aí há 137 anos atrás, no momento da abolição da escravatura. Muito triste, sabe, Sofia? Muito triste mesmo. Sim, muito triste. Eu falei hoje, né, das chicotadas, aqueles que participaram da revolta dos malês, hoje são as punhaladas, né, da polícia. Vanessa, você falou do restaurante popular em Joinville, como, né, são cidades diferentes, mas os problemas são os mesmos. Aqui em Florianópolis, o restaurante popular se encontrava no centro, numa área nobre, e foi fechado. E justamente com muitas justificativas parecidas com essa, porque daí ficam moradores de rua indo naquela área, que é uma área residencial, nobre da cidade, e, enfim, e diversas outras estigmatizações em relação à população de rua que se alimentava nesse restaurante popular, fora a proibição de distribuição de marmitas, ou seja, se quer relegar essas populações às periferias, à fome, à miséria e à falta de direito à cidade. Vanessa, voltando sobre o tema do transporte público, tem um aspecto que a gente não abordou na entrevista ainda e que eu acho que é importante, que quanto mais transporte de carros, motos você tem nas ruas, maior é o número de acidentes, de atropelamentos de pedestres, de atropelamentos de ciclistas. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa situação em Joinville e como que o aumento do transporte público e a melhora dele poderiam também resolver esse problema. Sim, Sofia, muito bem abordado. É interessante a gente pensar como isso é uma bola de neve mesmo, é um efeito cascata. A quantidade de acidentes que acontecem diariamente na cidade, seja com ciclistas, com motociclistas, isso vai desembocar lá no Sistema Único de Saúde. Nós temos aqui o Hospital Municipal São José, que é referência em trauma, e que está sempre lotado. Claro, por N motivos, atende a região, tem outros fatores que interferem nisso. Mas se nós pensarmos a questão da quantidade de acidentes de moto, a quantidade de traumas que acontecem diariamente na cidade e o quanto isso sobrecarrega o Sistema Único de Saúde, né, só por isso em si já valeria a pena todo o esforço das autoridades e do poder público em aprimorar o transporte coletivo. A nossa sociedade, ela é individualista, né? É uma sociedade que não consegue perceber que é na coletividade que a gente se estabelece, que é na coletividade que nós somos seres humanos, que é na coletividade que a gente constrói a nossa identidade. O que não é no coletivo não funciona. Eu não posso estar bem porque eu tenho uma casa, porque eu tenho uma cama quente para dormir, enquanto tem pessoas passando pelo que a gente viu ontem, né? São seres humanos como a gente. Essa questão da humanidade é uma humanidade seletiva. Alguns são considerados humanos, outros não. E com esses, tanto faz o que acontece, o que deixa de acontecer. Então, quando eu falo de mobilidade urbana, eu falo de justiça social, eu falo de justiça climática, eu falo de saúde, das políticas públicas de saúde, e aí envolve, para além dos acidentes, envolve as questões respiratórias, né? A gente está aí fazendo campanha incessantemente para que as pessoas se vacinem, é inverno,
A tendência é que os casos de gripe e outras doenças do trato respiratório aumentem, e a gente vive um retrocesso tão grande que coisas que nós já tínhamos avançado, que já estavam estabelecidas no Brasil, a gente tem que ficar de novo batendo na tecla que vacina é importante, né? A gente tem que ficar lutando contra os negacionistas, né? Contra as pessoas aí anti-ciência e anti-universidade, anti tudo que é avanço, né? Dizer, vacinem-se. Santa Catarina está num estado caótico em relação à síndrome respiratória aguda grave. Então, assim, está tudo interligado, né? Se eu quero uma cidade melhor, eu quero uma cidade acessível, então essa cidade tem que ter mobilidade para todos e todas, essa cidade tem que oferecer moradia, essa cidade tem que oferecer um sistema único de saúde que funcione, e esse sistema vai agradecer muito se nós conseguirmos diminuir o número de acidentes na cidade. É mais ou menos isso. E detalhe, Sofia, recentemente Joinville recebeu um prêmio sobre mobilidade. Até anotei aqui, Joinville ganha prêmio de mobilidade urbana. Da onde isso, gente? Da onde? Esses dias, aniversário da cidade, tradicionalmente tem o desfile, as escolas desfilam, as instituições e tal, e as calçadas, no espaço onde estava acontecendo o desfile, não tem acessibilidade. Então, essas pessoas com mobilidade reduzida não conseguem acessar o desfile, que eles, né, que aqui a cidade gosta e participa, porque não tem uma área reservada para que as pessoas com acessibilidade reduzida possam experienciar esse desfile. As calçadas têm problemas, né? Um cadeirante não consegue, muitas vezes, passar pela calçada, quem dirá acessar o desfile. Então, em eventos públicos, eu até protocolei um projeto sobre isso, para que em eventos públicos, eventos organizados pela Prefeitura de Joinville, a gente tenha áreas reservadas para as pessoas com mobilidade reduzida, inclusive em relação a banheiros e outras coisas, porque não tem. Então, quando a gente fala de mobilidade, a gente está falando de acessibilidade, a gente está falando do clima, está falando de saúde, são temas Quantos aspectos, né, que tem em relação à questão da mobilidade. Foi muito interessante a entrevista de hoje, porque a gente viu até a relação com o próprio Sistema Único de Saúde, né? Então, o quanto melhoraria se a gente conseguisse dar soluções para o transporte urbano das nossas cidades. Vanessa, muito obrigada pela tua participação hoje. Te deixo uns minutinhos finais para as tuas considerações finais e para divulgar a data dessa audiência pública, local, horário. Certo, então eu que agradeço a oportunidade de estar aqui fazendo essa conversa contigo, Sofia, e quero reforçar o convite para toda a população que dia 19, na próxima segunda-feira, dia 19 de maio, às 19h30, na Câmara de Vereadores, a gente vai realizar uma audiência pública para discutir o transporte coletivo em Joinville, para falar sobre mobilidade. É muito importante que a sociedade venha, que as instituições estejam conosco, que exponham as suas ideias. A gente tem alguns convidados bem interessantes que vão discutir mobilidade, que vão trabalhar, apresentar projetos de cidades onde a tarifa zero já acontece. A gente precisa sempre lembrar que isso é um direito fundamental, é um direito essencial. Todo cidadão tem direito à mobilidade, tem o seu direito de ir e vir, e uma cidade acessível é uma cidade onde a mobilidade urbana está presente, onde as pessoas têm esse direito. Então, muito importante a participação de todo mundo na segunda-feira. Vamos lotar a Câmara de Vereadores. E aí, eu também quero finalizar mandando um beijo grande para a Amanda. A Amanda tá gripadinha, ontem viu um vídeo dela, aí, ó, gripada, né, inverno, essas coisas todas acontecendo. Ela também falou um pouquinho ontem sobre a importância da vacinação, então um beijo para a Amanda, um beijo para a Célia, querida, minha querida, sempre orientadora, Célia Vendramini, manda um beijo enorme para ela, e mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade de estar com vocês, tá? Eu que agradeço, Vanessa, por dispor dessa uma hora para conversar com a gente, que essa audiência seja ótima, que aborde soluções para a mobilidade e que tenha uma alta participação da população. Então, se você é